É um prazer tê-los conosco para o lançamento em Vitória do documentário A Morte Inventada, do roteirista e diretor Alan Minas, uma produção de Caraminhola Filmes, que será seguida de debate. Sem mais delongas no momento, boa sessão para todos nós. Obrigado. Dando sequência ao nosso evento, gostaria de convidar agora os nossos expositores para compor a mesa. Em primeiro lugar, gostaria de convidar o roteirista e diretor Alan Minas e a produtora Daniela Vitorino, da Caraminhola Produções. A psicóloga e autora Andréia Calçada. A psicóloga e professora do Departamento de Psicologia Social da UFES, Ednete Maria Rosa. O juiz de direito, titular da Terceira Vara de Família de Vitória, comarca da capital do Espírito Santo, Dr. Júlio César Costa de Oliveira. E, finalmente, o realizador do evento, advogado Roberto Marinho Guimarães. Que está finalizando uma entrevista e já chega. Composta a mesa, peço a atenção de todos para algumas palavras. Por favor, fiquem à vontade. Nosso evento não se pretende uma palestra, mas sim um debate. Portanto, teremos breves exposições de 10 minutos aproximadamente de cada convidado, que não se alongarão na temática, pontuando o já muito bem exposto pelo documentário. Pensamos ser esta a melhor forma para, com conforto de tempo, podermos receber as perguntas do público e termos um ambiente propício à discussão da problemática em questão. As perguntas podem ser feitas por escrito e entregues a uma de nossas integrantes da equipe de apoio que estão se identificando nos corredores. Os papéis acho que já foram distribuídos. Caso vocês não tenham, vocês podem redigir de qualquer papel que vocês possuam. Antes de passar a palavra ao primeiro convidado, nos é indispensável fazer os devidos agradecimentos aos que tornaram possível este evento. Em primeiro lugar, o realizador gostaria de agradecer de forma muito especial o médico veterinário Paulo Eduardo Cunha, que, sensibilizado ao assistir o documentário com o qual se identificou pessoalmente, não mediu esforços para trazê-lo à Vitória, contando com um projeto idealizado pelo realizador de forma a retirar o tema do ambiente estritamente acadêmico e chamar a atenção da sociedade para o debate em torno desse problema, muito menos excepcional do que parece. Nosso muito obrigado, Paulo. Em segundo lugar, nossos sinceros agradecimentos ao roteirista e diretor Alan Minas e à produtora Daniela Vitorino, da Caraminhola Produções, que aceitaram gentilmente o convite para exibir gratuitamente o documentário em Vitória e que nos brindam hoje com suas presenças e participações. Obrigado. E nossos apoiadores e patrocinadores, claro, também sem os quais não seria possível estarmos aqui. A Universidade Federal do Espírito Santo, através da Secretaria de Cultura, o Cineclube Metrópolis e toda a sua equipe, e especialmente, muito obrigado, Rosana Pasti. Ao advogado Stefano Eduardo Schnebeli, Gráfica Croma, Hans Matrizes Gráficas, a Lucinda Murad Nefa e a advogada Caroline Cabreira, muito obrigado por todo o seu auxílio com a imprensa. A equipe de filmagem, que aceitou o convite para registrar voluntariamente o evento, até como desafio acadêmico, cursam Rádio e TV na FAESA, e a equipe de apoio, também toda composta por voluntários. Nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Aperta à vontade, por favor.
Passo a palavra agora para o nosso primeiro expositor, o roteirista e diretor Alan Minas. Alô. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de fazer essa exibição aqui em Vitória. E a surpresa de nesse horário estar lotado. E a minha surpresa de ver esse auditório lotado, pessoas pelo corredor, ao mesmo tempo que me traz uma certa felicidade pelo sucesso, também sempre causa surpresa a quantidade de pessoas que passam por isso, pelo mesmo problema da alienação parental. Então, eu quero agradecer o espaço da universidade, a presença de vocês, a organização, as pessoas voluntárias e especialmente ao Dr. Roberto e ao Paulo, que são parceiros nossos nessa divulgação pelo país todo. O que me motivou a fazer esse documentário foi um motivo talvez óbvio, né, que eu passo por isso. Então, é uma experiência aterradora. Você está lutando anos e anos, um processo de 6, 7 anos se arrasta, e a cada dia que passa, a cada etapa que passa, você vai se ver esvaindo o seu contato com o filho. É aterrador. E, no entanto, diante de provas tão concretas de todos os exemplos claros de alienação parental, desqualificação do genitor, descumprimento de situação, você vai buscar, não entrega na hora, fica esperando 50 minutos, pede para entregar 3 horas mais cedo, enfim, de todos os exemplos claros, parece que nada disso adianta. Você leva 300 fotos, horas de filmes, de convivência, e parece que de nada serve. Então, essa situação angustiante, assim, é kafkiano, porque, apesar de todas as evidências, eu me deparava com uma total desinformação. Eu não posso nem culpar os profissionais diretamente ligados porque de negligência ou qualquer outra postura, porque realmente não sabiam do que se tratava. Eu falava em alienação parental, isso há 4 anos atrás, então não sabe, estou falando de uma realidade do Rio de Janeiro, que acontece no Brasil inteiro e que a gente vem constatando. Então, diante dessa necessidade, dessa urgência de falar sobre esse assunto, que nos é muito caro, né, motivos óbvios, é que a gente toma essa atitude de fazer esse filme. A gente fez uma pré-estreia no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril. A data escolhida não foi à toa, e desde então a gente tem feito exibições no Brasil todo, sempre seguido de debate. A gente convida pessoas, acadêmicos que se tornaram profissionais das áreas de psicologia, direito, convidamos pessoas que representam mais, os juízes de família, desembargadores, juízes. E o que eu percebo, e nessa andança já foram mais de 16 estados, vão completar 60 exibições com debates, e o que eu percebo é que a gente está vivendo um momento muito fértil, onde a sociedade está pedindo alguma coisa e, por outro lado, eu não vejo recusa das pessoas envolvidas em juízo de família em negar isso. Eu vejo um momento como estamos aqui todos participando de um momento de mudança, de transição. Eu acho que o filme, as discussões na imprensa, o projeto de lei, tudo faz parte são peças nessa engrenagem. A gente está vivendo um momento muito bacana de mudança. Eu, pessoalmente, não gosto de uma postura de culpar o judiciário por tudo, de que somos adversários do juiz, ou desembargador, promotor, sei lá de quem. Eu prefiro chamá-los para a gente conversar. Eu acho que a postura, no momento, acho que é de informar. Não gosto de uma postura maniqueísta, de que eu sou certo, o judiciário é que me atrapalha. Eu acho que não. O que eu deparei realmente foi com total desinformação. Então, dentro dessa estrutura de informação, que obviamente está ligada à prevenção, enfim, todas as etapas de processo, litígio, recurso, até a punição, as sanções depois de 7 anos, 10 anos de processo, eu acho que a melhor maneira, como em tudo, né, na saúde, na segurança, é melhor investir na prevenção, na informação. Então foi esse o nosso objetivo desde o princípio. Eu não quero demorar não, para deixar espaço para as pessoas falarem também. Eu quero mais uma vez agradecer, que eu estou muito feliz de estar aqui.
E espero que esse filme, assim como as histórias que foram contadas aqui, ainda estão abertas, algumas ainda estão com problemas mais graves ainda. As histórias não terminaram. E eu gostaria que o filme também seguisse, né? As pessoas conversassem no trabalho, que o filme realmente seguisse essa veia aberta, porque é a nossa pedrinha no lago. Espero que se reverbere e gere mudanças e condutas e paradigmas que a gente consiga, de uma certa forma, contribuir para um futuro melhor para esses pequeninos, né, que não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra para outra pessoa. Bom dia. Obrigado por todo mundo estar aqui. Como a Alan já falou, é espantoso estar nesse horário, um auditório lotado, assim. A gente fica muito feliz com isso. Eu e o Alan, a gente realizou esse filme juntos. Nós temos a produtora de cinema no Rio, eu sou a produtora, ele é o diretor. Nós somos casados e, pela nossa experiência de alienação parental, a gente sentiu no dever de que a única maneira que a gente podia informar e ajudar e a tentar mudar um pouco esse cenário de desinformação era juntando, né, fazendo nosso instrumento de trabalho para contribuir com essa situação. A gente, como ele já falou, a gente tem feito exibições por todo o Brasil. Esse foi um projeto sem patrocínio. A gente até tem a lei de incentivo de cultura, mas a gente não conseguiu captar nada. E com muita parceria, a equipe entrando junto, a gente foi embora. E a gente encara isso muito além de uma questão do direito de família. É uma questão social que a gente vem percebendo que a gente está tocando muita gente, porque todo mundo tem um caso. Se não é na família, é no vizinho, todo mundo conhece alguém. Então, é uma maneira de todo mundo tomar uma posição, sabe? Não ouvir só um lado da história. A gente lançou o site do filme há 1 ano atrás, no Dia das Crianças, enquanto a gente ainda estava realizando as filmagens. E no site, a gente tem um espaço aberto para as pessoas darem seus depoimentos, todos os protagonistas dessa história. E são depoimentos impressionantes, muito tristes, né? Mas muito ricos, assim, da gente ver o tamanho de gente, né? Tanta gente que passa por isso. Para os psicólogos, para os pesquisadores, é um trabalho e tanto de fazer. E ali a gente recebeu muitos depoimentos, entre eles eu sempre cito de 2 mães, assim, que elas foram capazes de passar por essa transformação, de perceberem, elas foram alienadoras, elas alienaram seus filhos. Uma delas percebeu que, assim, as crianças estavam muito tristes, porque ela fez esse jogo, ou você fica com seu pai, ou você fica comigo. As crianças ficaram com ela não aceitava essa coisa das crianças irem com o pai. E ao longo do tempo ela percebeu que aquilo não era justo com as crianças estavam muito tristes, ela tinha notícia sempre do pai muito deprimido, estava uma sobrecarga, inclusive, para ela, de trabalhos, de cuidados, e ela resolveu, não, vou parar com essa loucura, que isso, chega, a raiva já passou, a gente já se separou, já está tudo bem. E foi muito bacana, porque as crianças voltaram a sorrir, o pai, enfim, também saiu da depressão, e eles conviveram muito bem, e um tempo depois esse pai faleceu. E ela mandou esse e-mail e foi assim, eu até me arrepio até hoje, quando eu li essa história a primeira vez, eu achei muito bonita essa história de transformação, assim. Mas são poucas pessoas, os alienadores, que percebem que estão fazendo isso com os filhos. Então, esse é um depoimento de quem já teve dos 2 lados, de quem já teve esse lado da raiva, de querer se vingar. Então, está sendo muito gratificante a gente receber essas histórias e a gente quer isso mesmo, contribuir para essa questão que eu acho que é uma questão social ser difundida e a gente ter um futuro melhor para todas essas crianças. Eu vou passar a palavra para o resto da mesa para a gente abrir esse debate. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Paulo.
Sou eu? Alô? Oi. Bom, bom dia a vocês. Queria dividir um pouquinho o meu prazer de estar aqui em Vitória, né, tendo contato desde ontem com as pessoas que estão envolvidas com o assunto, com a Dani, com a Alain, né? E eu queria só jogar uma coisa para vocês que eu me dei conta hoje. Vocês viram a notícia do tsunami lá naquelas ilhas Samoa, né? As ondas eram de 5 metros, as do Alain são de 10. Não sei se vocês perceberam isso, né? Então, assim, eu achei muito interessante, porque assim, vocês imaginam a intensidade da dor de quem vivencia esse tipo de situação. Então, assim, eu sei que eu tenho 10 minutos, senão o Érico briga ali comigo, mas eu acho que tem tanta coisa legal pra gente para falar, e assim, o que eu queria dizer, assim, eu tenho trabalhado com esse assunto, com a alienação parental há quase mais de 10 anos. O meu primeiro livro sobre falsas acusações de abuso sexual foi escrito em 2001. E agora, em função, né, do próprio DVD, né, as pessoas estão conseguindo escutar muito mais e se sensibilizar muito mais ao assunto do que a fala, né, que vem sendo reproduzida desde então, né, desde 2000, 2001. Então, assim, a questão do DVD tem me emocionado muito. Eu estive numa cidade do Sul há pouco tempo e percebi, né, a sensibilidade maior que as pessoas estão frente ao assunto. Dos juízes, dos promotores, eles estão conseguindo ouvir o outro lado da história, reavaliar as situações e na verdade, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo é justamente sobre a posição ética que a gente tem enquanto profissional nesse tipo de caso, né? Eu estou falando aqui como psicóloga, eu sei que eu estou falando para estudantes de psicologia, então, assim, a gravidade do posicionamento dos documentos que nós, psicólogos, né, e aí a gente pode estender isso aos assistentes sociais e pessoas envolvidas, é de uma gravidade absurda, né? Eu tenho trabalhado muito com isso, tenho tido acesso a laudos, tenho contestado laudos, né? Por exemplo, onde as situações de alienação parental, elas são ouvidas unilateralmente, né? As situações onde, por exemplo, as falsas acusações, elas são usadas como uma forma, né, de retaliação dentro do processo de alienação parental, como tiro mortal, até porque, na verdade, quando você tem uma acusação de abuso sexual, afasta-se definitivamente o genitor de uma criança, né? Então, é claro que a gente tem critérios, né, para fazer esse tipo de avaliação. A psicologia é uma ciência, né? A gente tem normas, a gente tem testes, a gente tem ciência. Então, eu tenho visto, por exemplo, laudos que são feitos, por exemplo, com um diagnóstico de abuso sexual sem que nem o genitor seja entrevistado, né? Isso, gente, não é um caso, nem 2 casos. A gente tem uma quantidade absurda de casos onde existe um diagnóstico sem que o outro lado seja ouvido. E muitas vezes essas acusações de abuso psicológico, abuso sexual, elas ocorrem dentro de processos de divórcio, guarda de filhos, visitação, bens patrimoniais, porque vocês sabem que, assim, os jogos de poder existem dentro do casamento. Após a separação, eles se acirram, né? Existe a psicopatologia nesse tipo de situação, mas existe, sim, a questão, né, das questões de caráter mesmo que existem. Assim, mãe não é sempre boazinha, né? Então, assim, a neutralidade da gente enquanto profissional nesse tipo de caso é fundamental. A gente tem que buscar segurar a angústia de não saber, né, e avaliar adequadamente. Sejamos nós psicólogos, sejamos nós assistentes sociais, sejamos nós os juízes, né? E desculpa eu estar entrando aí numa área que não é minha, mas na verdade a avaliação aprofundada desse tipo de situação, a gente tem que ouvir todo mundo que está envolvido, a gente tem que avaliar profundamente a personalidade de todos os envolvidos, para então a gente poder se posicionar, né? Então, assim, essa questão da ética, né, eu tenho visto coisas assim que chegam a arrepiar, né? Pessoas que são acusadas, seja de abuso psicológico ou de abuso sexual, né? O abuso sexual da cadeia, né? Então, assim, e quantas vezes no Rio de Janeiro a gente tem órgãos de defesa à criança e ao adolescente que dão laudo, dão diagnóstico de abuso sexual em uma sessão,
sem ouvir o acusado, ouvindo a criança. Então lá, a criança, fortes indícios que a criança foi abusada pelo pai. E aí, em função disso, a criança não vê o pai durante... Eu tenho um cliente que ele há 7 anos não via a filha. Ele foi inocentado depois de 7 anos e agora, né, tenta-se diminuir os danos, fazendo a reaproximação entre ele e a filha no âmbito judiciário. Só que aí, na verdade, essa criança, né, como as crianças que são vítimas de falsas acusações de abuso sexual, elas acabam realmente acreditando que elas foram abusadas sexualmente. E as sequelas são muito parecidas com as das crianças que foram abusadas realmente. Então, isso é só para vocês terem noção da gravidade da situação, da mesma, essa questão da falsa acusação é o que eu acabo trabalhando mais, mas se a gente não fala do abuso sexual, a gente fala do abuso psicológico, né? Do denegrir a imagem dos genitores para essa criança, quer dizer, a estruturação de identidade dessa criança, ela fica totalmente comprometida, né, em termos de identificação de valores, identificações sexuais, quer dizer, existe uma série de sequelas aí que são muito graves, né? Tanto para a criança, né? O criança adolescente, para o adulto para os adultos, né? Porque eu acho que todo mundo sai perdendo nesse tipo de situação, tá? É isso. Eu acho que tem muito mais coisa para falar, mas isso aí fica para as perguntas aí de vocês, tá bem? Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar o pessoal da mesa, da organização, mas principalmente esse público que está aqui e que são os mais interessados, né, nesse assunto. Eu sei que tem alunos de psicologia da FAESA, eu sei que tem alunos de psicologia da UFES, tem profissionais das varas de família, infância, juventude, promotores, juízes. Então, eu quero cumprimentar todas essas pessoas, professores da UFES, né, estudantes de pós-graduação, e dizer que, de alguma forma, esse tema sempre nos inquieta também pessoalmente, né? Quem de nós não temos um parente, um amigo, ou nós mesmos que sofremos esse tipo de dano? Eu queria, dizer que a minha experiência nessa área é coordenando o estágio em psicologia jurídica que nós temos aqui no Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento. Eu trabalho com violação de direitos da criança e adolescente há quase 20 anos, e a partir do meu doutorado, estudando processos que julgavam pais que cometiam violência contra os seus filhos, eu comecei a achar que a psicologia podia dar uma contribuição maior, um diálogo maior com o direito. Muitas vezes o juiz, ele toma as decisões baseado em perícias, baseado em laudos, e esses laudos, na maioria das vezes, vêm de nós, psicólogos e assistentes sociais. E a gente tem ainda muito o que fazer para melhorar essa atuação, né? Só para dar 2 exemplos, nós tivemos uma carta precatória em que nós tínhamos que dar um parecer, um laudo psicológico de uma criança que o pai estava pedindo a guarda. E aí eu sugeri que esse pai fosse chamado. O pai morava em São Paulo. Aí falaram, mas esse pai não vai vir, os pais geralmente não comparecem. Quando nós chamamos, imediatamente esse pai veio de São Paulo aqui para conversar com a equipe. Estava marcado 1 hora e ele ficou de 1 hora até as 5 horas da tarde com a equipe. Aí meus alunos falaram assim, professor, ele pegou a tarde toda. Eu falei, eu faria a mesma coisa. E ele disse, é a primeira vez que eu sou convidado a falar na justiça, então eu vou falar tudo o que eu quero agora, né? E esse pai foi ouvido. Um outro caso em que a mãe tinha sido separada da filha e a filha tinha acusação, o pai tinha acusação de violência sexual da mãe contra a menina. Não é um caso único, tá? Mães violentam sexualmente os filhos. Mas, neste caso, a mãe tinha sido impedida de estar com a criança, algumas visitas assistidas, e quando nós fomos fazer o psicodiagnóstico dessa criança, nós descobrimos que o agressor, na verdade, era o pai. O indício de agressão vinha do pai. A mãe não tinha nenhum indício de ser uma pessoa violentadora.
Quando a equipe, né, que estava atendendo pediu esse psicodiagnóstico aqui ao UFES, o pai já teve comportamentos totalmente diferentes e no final ele já nos acusava de violência física contra a filha dele, de violência, e tentou atrapalhar ao máximo, né, essa realização desse diagnóstico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Conselho Federal de Psicologia tem normas, tem orientação para fazer o laudo, o relatório técnico, qualquer documento hoje que um psicólogo emite, ele tem orientação do Conselho Federal de Psicologia. E hoje nós estamos, nas varas onde nós trabalhamos com estagiários, nós estamos realizando 3 pesquisas. Uma que a gente entrevista os juízes para ver a importância do setor psicossocial para os juízes. A segunda é com pais que pedem guarda dos filhos, que entram com pedido de guarda. E a terceira é estudando a destituição do poder familiar. Quais são as motivações de destituição do poder familiar? Essa primeira pesquisa que eu comentei com vocês, quando a gente pergunta o juiz, o senhor sabe a diferença de laudo, de parecer? Ele não sabe. Também não deveria saber, nós que temos que esclarecer para ele o que é, né? Mas assim, a gente tem que ter muita atenção, é uma responsabilidade muito grande nossa dos psicólogos, e eu acho que também o juiz tem que ficar atento para aceitar ou não esses relatórios que chegam. Nós já tivemos processos em que tinham documentos elaborados por psicólogos que a nossa desconfiança é que tinha sido elaborado pelo genitor que pedia a guarda, porque só falava bem do genitor. Então a gente tem que desconfiar de alguns pareceres como esse e entrar no Conselho Regional de Psicologia com uma denúncia contra esses profissionais que não seguem as orientações do Conselho Federal de Psicologia. Bom, ainda outra coisa que eu queria dizer é que muitas vezes nós ficamos nas motivações mais próximas que esses pais alienadores cometem, né? Geralmente a mãe, porque geralmente a mãe é que fica com a guarda dessas crianças. Então, nós temos ouvido muito assim: a criança vai para ficar o final de semana com ele, mas quando chega, ela sempre chega gripadinha. Quer dizer, uma tentativa sempre de dizer que o outro é incapaz de cuidar, né? Cada um cuida diferente. O pai, quando vai botar a fralda na criança, bota uma fralda toda torta, mas bota, né? É a forma do cuidado que ele tem. Então, as mães sempre tentam desmerecer o cuidado que o pai tem com essa criança. Ou então, a mostrar uma atenção excessiva à criança, né? Ao ponto de abafar essa criança. Geralmente, os pais ou mães alienadoras, elas são pessoas muito simpáticas, muito envolventes, né? Que convence qualquer um de que ela é a melhor pessoa para ficar com essa criança. Ela que oferece as melhores oportunidades. E uma terceira coisa que a gente tem percebido, uma terceira justificativa, é que, geralmente, essas mães começam a dizer assim: mas essa pessoa com que ele está morando agora não é a pessoa confiável, não é um bom lugar para a criança estar. Nós temos um caso agora em que o genitor mora em cima de um bar, né? E a mãe está alegando que a criança não pode ficar com o genitor porque ele mora em cima de um bar, né? Então sempre a tentativa de dizer que o outro não é capaz de cuidar, o outro não é capaz e não é digno de estar com a presença dessa criança. Numa situação mais extrema, esse alienador, ele passa da acusação do outro, do desmerecimento do outro, para uma chantagem emocional com a criança. Tipo, se você for, mamãe vai morrer de saudade. Ou, mamãe não pode ficar sem você. Né? Essa chantagem emocional que faz com que a criança, a partir de um momento, ela já evite o pai para também ela não sofrer. Para a mãe não sofrer, como houve um depoimento, mas para a própria criança não sofrer com essa angústia da mãe de, né, sentir a perda dessa criança. O que nós temos percebido na prática é que, geralmente, a alienação parental, quando o outro genitor é um genitor forte, né? Um genitor que significativamente, que tem uma presença significativa para a criança. Aí a mãe ataca porque esse genitor é um genitor forte. Por último, eu só queria questionar
esse nome síndrome, né? Esse fenômeno, ele era já anotado por todos que trabalham na justiça, como foi falado, mas a gente não sabia o que era. E aí, quando então um psiquiatra norte-americano dá o nome de síndrome da alienação parental, nós, caiu a ficha, né? Então é isso, a síndrome da alienação parental. Eu quero questionar esse nome síndrome, porque a síndrome é uma doença, uma patologia. E na definição desse termo, o que decorre da alienação é uma criança patologicamente comprometida. Eu prefiro entender que a alienação parental existe, causa sequelas, às vezes irreparáveis à criança, mas ela é um fenômeno psicossocial. Todos nós participamos e ajudamos para que esse fenômeno aconteça. Quando nós ainda achamos que a mãe é naturalmente aquela que cuida do filho, quando nós não reconhecemos as mudanças familiares que ocorreram e daí os pais exercendo mais a paternidade, né? Ou quando mesmo nós acabamos diante da possibilidade igualitária entre os dois, nós decidimos pela mãe. Alguns processos, os laudos psicológicos apontam que ambos estão aptos a ficar com essa criança. E a decisão é por quem? Geralmente é pela mãe. Então isso reforça nessa mãe, às vezes já com experiências pessoais de sentimento de traição ou sentimento de posse do filho, reforça, né, essa postura dela de alienante, né? Nós vemos que a alienação parental não acontece só em caso de litígio, qualquer conflito familiar ou mesmo pequenos conflitos, algum grau de alienação parental a gente exerce. Agora, nos casos em que há a separação do outro genitor, isso complica muito mais, porque enquanto eu estou em casa e eu faço uma campanha contra o meu marido, mas meu marido está presente, quer dizer, ele pode se defender, é diferente do que esse pai não está ali presente. Então, esse fenômeno causa mais do que a morte desse pai, porque na morte nós temos o luto, nós fazemos o luto. Para a criança, é a consequência pior ainda do que se ela perdesse o pai por uma morte, uma fatalidade, qualquer coisa assim. Porque na morte nós temos um processo de entendimento, isso já foi estudado. Agora, aquela morte que mata, mas que não deixa com que a criança viva o luto, essa é uma morte perversa. Vou parar por aqui, eu teria muito o que falar, gostaria, mas vamos passar para os outros. Bom dia a todos. Antes de entrar especificamente no tema que nos trouxe aqui, eu gostaria de responder... Pois não. Responder uma pergunta feita por uma grande amiga, Silmer, que, aliás, é uma pergunta recorrente em relação a esse debate por onde ele passou. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma afirmação de que o documentário é tendencioso e, de certa forma, estigmatiza a figura da mulher, porque praticamente todos os depoimentos situam a mulher como alienadora. Então, eu gostaria de esclarecer que, na verdade, isso não acontece. Por uma questão cultural que ainda é muito presente entre nós, a mulher é quem cuida da prole. A mulher, culturalmente, é quem mantém a prole junto a si nas questões que envolvem separação, ou mesmo nos casos de prole eventual, naqueles quando surgem filhos não desejados, acidentalmente concebidos, e daí a dificuldade de se encontrar depoimentos de pessoas, de homens que tenham passado por esse problema, porque a esmagadora maioria dos casos se concentra no universo feminino ainda. Quer dizer, a gente vem caminhando muito lentamente, mas vem caminhando para
conquistar o que já existe garantido no texto constitucional, que é a igualdade parental entre pais e mães em relação a seus filhos. Então, feito esse esclarecimento de que não houve em nenhum momento a tentativa personalista do diretor ou da produtora de chamar para si ou de produzir esse documentário como um desabafo pessoal em relação a um problema pessoal que eles enfrentam, na verdade, isso não aconteceu. O que aconteceu foi a dificuldade natural de localizar esse universo de homens que existe, mas ainda é muito pequeno, e espero que seja cada vez menor, que tenham sofrido esse processo de alienação parental. Bom, dito isso, eu gostaria, a minha parte aqui nesse projeto, nesse debate, é de enfrentar a questão do ponto de vista prático. Eu não vou enfrentar, como fizeram a doutora Andréa, a doutora Edinete, a abordagem da questão de direito material, ou seja, o que é alienação parental. Eu acredito que todos que assistiram ao documentário tiraram suas próprias conclusões e conseguiram compreender muito claramente como que isso se instala, como que isso se desenvolve e quais são as principais queixas. E o que me chama a atenção nesse documentário é que existem alguns pontos em comum em todos os depoimentos e que são os pontos que a gente tem que enfrentar. E os principais pontos são o tempo, que é o maior inimigo das pessoas que estão envolvidas nesse processo, e a atuação equivocadamente atribuída ao judiciário, que na verdade tem que ser atribuída ao judiciário, ao Ministério Público e especialmente aos advogados. Porque existe ainda entre nós uma cultura do processo adversarial, ou seja, do processo do qual alguém saia vencedor. E eu posso assegurar aos senhores que só o fato de se chegar ao judiciário com o processo já torna qualquer cidadão um perdedor. Ou seja, de um processo judicial não saem vencedores. E o trabalho que nós temos que desenvolver, nós que atuamos na área do direito, é um trabalho de natureza social. Hoje se fala muito em função social. Né? Vocês que estão ainda estudando, estão na faculdade, estão ouvindo isso a toda hora. Função social da propriedade, função social do contrato, função social de tudo. E o que é a função social da jurisdição? O que é a função social da advocacia? Isso tudo a gente resolve com um parâmetro muito simples. Sempre que a gente falar em função social de qualquer coisa, a gente tem que pensar em redução de assimetrias. Então, qual é a função social do magistrado diante de uma situação como essa? É o de agir no sentido de reduzir as assimetrias dentro do processo, estabilizando a relação jurídico-processual, impedindo que uma parte, logo de início, já saia em uma posição de vantagem sobre a outra. Porque, geralmente, o processo que começa dessa forma desequilibrada, ele vai terminar mal. Seja qual for o resultado da sentença, por mais justa que seja a sentença, o fato dele ter tido um início desequilibrado vai conduzir a uma injustiça que o tempo terá cuidado de estabelecer naquele litígio. Hoje, eu diria aos senhores que a grande aspiração dos estudiosos do processo é o alcançamento, o atingimento do chamado processo não adversarial. Ou seja, isso passa necessariamente pela faculdade. Enquanto nós insistirmos em formar operadores do direito com essa visão adversarial de que o processo é um jogo
e que nesse jogo tem que sair vencidos e vencedores, nós estaremos insistindo em trafegar na contramão da história. E eu me aproveito de um belo exemplo que já vai completar 2 décadas, que é o modelo alemão de Cochin, em que se estabeleceu um sistema, no âmbito do direito de família, um sistema de resolução de conflitos familiares, em que advogados, juízes e promotores atuam em sistema de cooperação na solução das lides que lhes são apresentadas. Ou seja, isso não retira do advogado a grande característica que ele tem que ter de defender os interesses do seu cliente. Não, pelo contrário. O que acontece nesse modelo é que o debate ele muda de degrau, ele muda de patamar, ele se eleva. Porque ao invés de o advogado ingressar no litígio, na lide, com a intenção de destruir a outra parte ou de colaborar com o seu constituinte a fim de ganhar do outro, de destruir a pretensão do outro, o advogado entra como um colaborador no sentido de minimizar toda essa carga negativa de ódio, de rancores e de ressentimentos, no sentido de estabelecer, junto com o Poder Judiciário, um processo de mediação. E nesse processo de mediação, estatisticamente, em Cochin, na Alemanha, a estatística gira em torno de 90% de êxito na solução dos litígios familiares levados até eles. Infelizmente, eu acho que nós andamos assistindo muito seriado americano. A gente está com uma mania de produzir lei para tudo e punir todo mundo por qualquer coisa. Agora temos um projeto de lei tramitando que visa penalizar os pais por abandono afetivo, ou seja, agora vocês todos são obrigados a amar os filhos de vocês, sejam eles próximos ou não, porque se não amarem vão tomar multa, o que é um absurdo, entendeu? Mas é essa visão que uma parte dos estudiosos do direito vem defendendo, e eu lamento profundamente pela sociedade brasileira, porque amor é conquista, amor é um trabalho que depende necessariamente de empatia. E empatia a pessoa tem ou não tem. Não há como se impor, se exigir de alguém que se ame. Eu me lembro que há muitos anos atrás, lendo A Arte de Amar, de Erich Fromm, ele incorre em um erro ainda hoje muito comum, muito recorrente, tá? Inclusive na área da psicologia, que é quando ele aborda a questão do amor parental e ele faz a distinção do amor paterno do amor materno, dizendo que o amor paterno é semelhante ao amor do namoro, aquele amor que você conquista, aquele amor trabalhado, aquele amor que tem que ser cultivado. E, em contrapartida, o amor materno é aquele amor natural, biológico, que para ele só pelo fato biológico da mulher já nascer dotada da capacidade de gerar, o fato dela ter essa capacidade biológica já a torna detentora de um poder milagroso de amor da criança que ela venha a gestar. Isso é uma inverdade, isso não procede. Finalmente a gente conseguiu, a partir de 1988, com a nossa nova Carta Social, a Constituição de 1988, a gente conseguiu igualar homens e mulheres, pais e mães, em direitos, obrigações e deveres em relação a seus filhos. E isso é muito importante. Isso facilita muito a ação do Poder Judiciário na resolução dos conflitos familiares. E, em especial, em questões como essa da alienação parental. E com relação à alienação parental, acho que eu já até me excedi no tempo que eu dispunha, eu gostaria só de fazer um registro, porque eu acho muito cruel o que eu tenho visto acontecer cotidianamente Brasil afora, que é
que são as liminares de afastamento ou de suspensão imediata do poder familiar do genitor acusado falsamente ou não de ter cometido qualquer espécie de abuso em relação a seus filhos. Se nós considerarmos que a regra matriz, que é a Constituição da República, determina que todos estamos sujeitos à mesma regra, e a regra é a derivada da doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, a medida de afastamento do genitor acusado, liminarmente, sem direito de defesa, sem contraditório, sem absolutamente nada, fere o sacrossanto direito dessa criança de conviver igualitariamente com seus pais. O afastamento, ele só se justifica como última providência, quando o magistrado, o promotor, quando eles não encontrarem mais nada, quando não houver nenhuma outra alternativa possível que permita que ambos os genitores convivam com essa criança, é que ele vai usar dessa medida extremada e perversa de impedir que essa criança tenha convivência estreita com ambos os seus genitores. Há várias medidas socioeducativas que permitem que, mesmo que o genitor acusado esteja culpado das acusações, só o fato da existência do processo já inibe que essa agressão prossiga, especialmente nos casos que envolvem denúncias de abuso sexual. E com relação ao abuso sexual, eu queria lembrar a vocês uma coisa. Se eu disser agora para vocês todos, qual é a primeira figura que vem à cabeça de vocês quando eu falo em abuso sexual? Eu, sem medo de errar, acredito que vocês pensaram na figura do estupro. Uma coisa violenta, abrupta, repentina. Só que não é isso que acontece nos casos de alienação parental, em que a questão do abuso sexual passa, via de regra, pela relação incestuosa. E a relação incestuosa familiar, ela é subreptícia, ela é lenta, ela se instala em cumplicidade entre o abusador e a criança ou adolescente, ou seja, não há um ato de violência como a gente está acostumado a conceber, ou seja, não há resistência da vítima. A vítima consente e adere àquele comportamento. E estatisticamente também, todos os estudos, pelo menos os que eu tomei conhecimento a respeito de relações incestuosas, revelam que, uma vez descoberta a relação, em virtude da vedação universal ao incesto, ele cessa. O indivíduo acusado de abuso sexual incestuoso com seus filhos, ou com seu filho, sua filha, uma vez descoberto, você pode deixá-lo com essa criança, vivendo sozinho com ela, pelo resto da vida, que eu duvido que ele seja capaz de repetir o ato. Porque ele passa a se sentir vigiado o tempo inteiro, a toda hora, e não há nada justifica essa medida odiosa de afastamento, É óbvio que uma vez constatadas essas situações, entra a necessidade do trabalho multidisciplinar, que aliás é um sonho de todos nós que lidamos com o direito de família. Quer dizer, o juiz, o advogado, o promotor, nenhum de nós tem como dominar tantas áreas de conhecimento a ponto de conduzir processos dessa natureza com resoluções perfeitas, maravilhosas, se não pudermos contar com a ajuda multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, pedopsiquiatras, que é uma denominação muito pouco comum no Brasil. Enfim, o que a gente precisa é estabelecer um regime de colaboração, de cooperação entre sociedade,
advogados, judiciário, no sentido de resolver o problema e de prevenir o desastre que decorre do tempo nessas demandas, como nós vimos em todos os depoimentos, sem exceção. Não houve um depoimento que nós assistimos aqui hoje em que o tempo não tenha sido cruel. O primeiro depoimento da Carla, aquilo foi uma exceção à regra, em que o pai desiste e, não sei, mais de 10 anos depois, eles conseguem restabelecer o vínculo. Normalmente isso não é possível. Já fui avisado que o meu tempo está esgotado, eu vou passar a palavra para o Dr. Júlio César, que tem uma visão muito mais rica que a minha, que é magistrado e enfrenta esse problema cotidianamente. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Eu fico feliz porque deram 10 minutos. Como todos os membros da mesa já esgotaram o tema, eu fiquei com 1 minuto aqui para agradecer. Né? Para mim, ainda mais sendo do judiciário, pelo menos não tantas críticas eu vou receber hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite do Dr. Roberto e parabenizá-lo pelo sucesso, pela coragem de trazer um tema tão difícil e tão polêmico para o nosso meio para ser discutido. Dentro do ramo do direito, a área do direito de família é que mais sofreu modificações nesses últimos anos. Tem a música do Tim Maia que ele diz: aqui vale tudo, menos homem com homem, mulher com mulher. Né? Só que se Tim Maia estivesse vivo hoje, ele mudaria o discurso dele. Hoje já não existe. No direito de família hoje está valendo tudo. Né? Hoje não tem mais homem, mulher, vale tudo. Então por quê? O que mudou? Antigamente nós tínhamos aquela família tradicional: pai, provedor, chefe de família, a mulher submissa ao homem, e vinham os filhos por último nessa ordem. Eu até acho que às vezes faz falta essa linha do homem ser o chefe da família, poder mandar na mulher, porque hoje eu só vejo sendo mandado pelas mulheres, né? Fazemos isso, cumprimos isso e tal. E mudou muito o perfil. Hoje é muito comum unirmos os meus filhos com seus filhos e vamos ter os nossos filhos. E mais grave do que isso, não sei se isso é grave ou não, mas aqueles relacionamentos em que uma pessoa tinha 2 relacionamentos com 2 filhos diferentes, e essa pessoa que passa a ser a terceira convivente tem que aprender a conviver também com o primeiro marido, com o segundo marido, e aprender a conviver com o atual marido. E esse conjunto familiar é totalmente modificado, né? Que são 3 culturas, são 3 formas de orientação, 3 formas de lidar. Então, hoje, as coisas modificaram muito. O Poder Judiciário, nesse campo do direito de família, eu digo que ainda assim há uma certa precariedade, porque nós não temos ainda a infraestrutura necessária de assistentes sociais e psicólogos, que é o fundamental para um bom desenvolvimento. Né? Eu recentemente reconheci como entidade familiar a união de 2 homens homoafetivos. Trouxe uma repercussão positiva e também fui alvo de muitas críticas em ter reconhecido 2 pessoas do mesmo sexo como família e não como uma sociedade de fato. Então eu quero mostrar para vocês que realmente o direito de família é um tema atual, mas muito conflitante. E dentro dessa forma de alienação parental, eu vejo que isso é o câncer da família. Se esse câncer for descoberto no início, ele vai ser bem tratado. Se ele não for descoberto ou for ser tratado tarde, as consequências são o que a Rafaela mostra. Vai sempre existir um buraco na vida dela. E isso aí não tem retorno. Com a presença e o trabalho incessante da assistente social do nosso Tribunal de Justiça, nós conseguimos encaminhar um projeto de lei que foi aprovado e para a criação de varas de assistentes sociais e psicólogos para que atuem diretamente nas varas de família e infância e juventude, que é o principal, além de ser necessário também na vara de óbitos e sucessões em razão das interdições, curatelas e tutelas.
Bom, estamos agora aguardando o concurso para isso. Ao contrário, no Poder Judiciário do Rio já temos essa infraestrutura, né? Tanto é que o casal que vai se separar lá tem uma audiência prévia e, não chegando a um acordo, ele já é encaminhado a psicólogo para uma tentativa de conciliação. Bom, agora vamos aqui entrar no nosso tema. Como nós não temos, nós somos vítimas assim, falamos assim, pô, o juiz tirou a guarda do pai, o juiz tirou a guarda da mãe. Muito bem. O que acontece? Geralmente nós recebemos um papel frio, sem emoção, e só notícia de mágoa, de rusga, de tristeza, de ódio contra uma determinada pessoa, seja ela o homem ou a mulher. Apresento boletins de ocorrência, apresento laudos ou avaliações, ou, como dito no próprio depoimento do pai, declarações de 3 linhas dizendo que houve o abuso sexual. É muito complicado. Você está ali em que você está querendo realmente ver a verdade real. E muitas vezes o processo nos apresenta apenas uma verdade processual, o que é bem diferente. Então, o que o judiciário tem tentado fazer hoje é minimizar esse sofrimento. Eu, na minha vara, eu tenho realmente evitado ao máximo hoje conceder liminares tirando a guarda de um pai ou a guarda de uma mãe sobre a alegação de maus tratos, sobre a alegação de abuso sexual, porque, na maioria das vezes, pelo que nós temos vistos aqui, não são verdadeiros esses fatos. Recentemente eu tive um caso na minha vara em que um processo longo, demorado, em que o pai pegou a criança para passear no final de semana com a assistente social ao lado e a menina pediu para ir ao banheiro. Uma menina jovem, de seus 7, 8 anos, e o pai pediu à assistente social então para levá-la. A assistente social verifica que a menina estava com corrimento, mas por falta de higiene pessoal. Pediu ao pai para que comprasse uma calcinha para a menina e levasse para a mãe. Foi entregue à mãe e falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. Muito bem. Na segunda-feira, eu recebo já um expediente pedindo a suspensão imediata da visita do pai porque ele teria abusado da filha sexualmente. Então, senhores, eu estou aqui apenas floreando um caso para vocês verem como é que nós nos deparamos. Se eu não tivesse assistente social naquele caso, com certeza, a mulher juntou a calcinha ao processo, o boletim teria afastado o pai. Por quê? Porque muitas vezes nós somos enganados pelos advogados, que transmitem a palavra dos pais. E que, infelizmente, só vamos ver a verdade muitas vezes no final. E o que nós estamos tentando fazer hoje é justamente evitar isso. É minimizar essa situação. É evitando dar essas liminares e marcando uma audiência de justificações para estarem presentes com os pais e as crianças para tentar ali um acordo. Não é o melhor caminho. O melhor caminho seria realmente, se nós pudermos, antes de recebê-los, serem encaminhados a um psicólogo para eles poderem ali aferir se realmente ocorreu ou não uma situação dessa para podermos tomar uma medida de mais força. Então, eu sei que meu tempo está muito resumido, eu vou partir agora para as respostas para ficar mais fácil assim a compreensão e dizer o que o judiciário tem feito e o que o judiciário não tem feito com relação a esse tema. E antes de mais nada, eu queria só registrar também a presença da doutora Evelise Quiabá e da doutora Maria José Falador, são juíza e promotora de Vila Velha há mais de 10 anos, com farta experiência. E da minha assessora, minha ex-assessora, que contribuiu muito nas minhas dúvidas, nos meus estudos com relação a esse tema. Então, assim, eu retorno a palavra ao nosso coordenador para os debates aqui. Bom, eu peço para que todos que tenham mais perguntas escritas que encaminhem para as nossas meninas do apoio, que as perguntas que nós já temos aqui, eles já estão dando uma olhada e agora eles vão fazer uma resposta com apanhado de acordo com o teor das dúvidas que foram apresentadas.
Bom, eu vou responder a pergunta do Gustavo. Perguntou o que a gente acha da proposta de lei de esterilização química para estuprador. Bom, eu não, a pergunta foi direcionada para a gente, mas eu não vou me atrever a responder, porque eu vou falar como cidadão, uma opinião pessoal, e não com propriedade, talvez, de profissionais, advogados, juízes e psicólogos até. A pedófilo também. Sim. É porque, na realidade, a minha opinião é que precisa proteger a criança. Mas ela quer ficar livre realmente? É só sublinhar e passar a palavra para o comentário de outras pessoas da mesa também sobre essa pergunta. A criança não quer ficar sem o pai ou sem a mãe, quer ficar sem o abuso. Então, existem sei lá quantas maneiras de se manter esse convívio sem afastar o pai, né? Local público, em praça, que uma pessoa violentadora, um abusador não vai fazer isso em público, né? Então, agora, quanto a essas medidas pessoalmente, eu acho um pouco radical. Parece que a gente está voltando à Idade Média, uma coisa assim, você roubou, perdeu a mão, como acontece em países do Oriente. Eu acho um pouco violento, assim. Eu prefiro trabalhar pessoal de outra forma. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Psicologia também. Esse debate ele surgiu dos Estados Unidos, né, que tem usado esses métodos, e assim, nós da psicologia acreditamos que tem outras formas de se cuidar desse agressor, né? Porque o agressor também merece a nossa atenção, o nosso cuidado. Eu só acho que tem que diferenciar o que é um pedófilo de um violentador sexual, né? E aí a questão do pedófilo, se ele for um pedófilo, ele continua o abuso sim, né? O pedófilo ele não tem muito controle. A pedofilia é uma doença que não é crime, mas o que decorre dessa doença é crime, quer dizer, a violência em si é crime. Pode haver pedófilo que nunca violentou, né? Infelizmente também só há na DMS a descrição do pedófilo, não da pedófila, né? Diferente do alienador parental, né? Que pode ser homem ou mulher. Então, assim, isso é um outro assunto que eu acho assim, que é uma especificidade do que a gente está falando, mas só queria colocar que a psicologia tem críticas a esse tipo de tratamento, né? Tratamento, de controle, na verdade, né? Em acréscimo, eu gostaria de esclarecer que no sistema judiciário brasileiro, as penas que dizem respeito à integridade física do réu ou do acusado, elas não são lícitas. E qualquer tentativa em sentido inverso contraria visceralmente os princípios norteadores da Constituição da República. Ou seja, a castração, ou até a castração química, ou qualquer outro tipo de medida de castigo físico imposto a um agressor, a um abusador, no sistema brasileiro, ele não é viável, ele não é possível, e eu pessoalmente, particularmente acho que essas pessoas, se o tratamento não resolver a situação, que essas pessoas sejam segregadas do convívio social. Agora, mutilação, pena de morte, coisas semelhantes, jamais, nem pensar. Alô? Tá funcionando? Tá. Eu recebi aqui 2 perguntas que são parecidas, né? Assim, que eu acho que dá para falar de uma vez só.
Se a maioria dos casos de denúncia de abuso sexual são verdadeiros, como permitir a defesa do acusado e concomitantemente ocorrer a proteção à criança? E a outra, sabido que em certos casos que envolvem separação conjugal, há casos de alienação parental com falsas acusações de abuso. No entanto, preocupa as questões das provas nos casos dessa forma de violência. Haja visto que ela ocorre sem testemunhas, então como diferenciar isso, né? E, na verdade, assim, é preocupante sim, o abuso sexual existe sim, ninguém nega isso não. Só que o que é importante a gente perceber é a nossa postura enquanto avaliador nesse tipo de situação. A gente, enquanto profissional, a gente tem o profissional bem treinado para isso, ele tem capacitação, ele tem critérios diagnósticos, a gente tem testes específicos, a gente tem toda uma forma de avaliação que envolve a contextualização dessas acusações, né? Essas situações, as acusações dentro de processos de guarda, visitação, disputa de bens, etc. e tal, se a gente for buscar esse histórico, essa situação de alienação parental, ela já decorre até dentro do próprio casamento, né? Da relação mesmo desse casal. Então, assim, a gente tem critérios específicos que ajudam a gente a situar, né? Tanto na contextualização, no levantamento desse histórico, na própria investigação com relação ao relato da criança, né? Assim, o fato de uma criança relatar um abuso não quer dizer que esse abuso ocorreu, né? Na verdade, assim, a gente vai ver se esse relato dessa criança tem substância, se ele tem continuidade. A gente tem formas técnicas de abordar essa criança com relação a esse assunto. A gente não pode direcionar nem fazer perguntas diretas a essa criança para a gente buscar exatamente assim, se ela tem memória sobre aquele acontecimento ou se na verdade ela está que nem um papagainho ali repetindo que o papai botou o dedo na minha bunda, né? Ou